Afinal, quem somos? Capítulo 14, sétima parte. As opiniões dos sábios. Ernesto Volpi, diretor do Vecilo Espiritista, grande defensor da teoria reencarnacionista, sem nenhuma reserva afirma: devido a fatos ligados ao espiritismo e a outras circunstâncias de minha vida, é que cheguei à inabalável convicção de que conheci a minha esposa atual em outras existências terrestres e de que, por afeição com ela, me havia casado em todas essas existências. Gino Trespioli, advogado e professor da Universidade de Milão, é uma das mais belas e expressivas culturas modernas do espiritismo, sobretudo na parte em que o autor defende a reencarnação. No dizer de Campos Vergal, a ciência moderna oficial não pode contradizer, com bases razoáveis, o manancial de esplêndidas afirmações que o emérito professor emite em suas obras. Publicou, entre numerosas obras de direito, economia e filosofia, as seguintes abaixo relacionadas: as biosóficas, conforme eles lhe chamavam. Biophysique, Milano, 1926. La Realtà del Mistero, Milano, 1829. Sobre o espiritismo moderno, escreveu os seguintes trabalhos: Ultrafania, exegesi della fenomenologia intellettuale dello spiritismo moderno, Milano, 1936. I fenomeni, Milano, 1934. Reencarnazione, Milano, 1936. La Vita. Contudo, digno de leitura é o livro Lettere de Gino Trespioli, Via Ultrafanica, publicado em 1946 em Milão por Remidia Cucini. É, como se vê, um livro mediúnico, aliás, de muito valor. O Dr. Rocco Santolíquido, professor da universidade, diretor-geral da Saúde Pública de Itália, conselheiro de Estado, consultor técnico e primeiro presidente ao Instituto Metapsíquico, foi obrigado a dedicar-se ao espiritismo pelos interessantes fenômenos de incorporação mediúnica que se deram em sua própria casa, sendo o médium uma sobrinha. Os fatos e os consequentes comentários, onde ele opina pela manifestação dos espíritos, foram publicados e depois traduzidos para o francês sob o título Observação de um caso de mediunidade intelectual. O Dr. Inocêncio Calderoni, diretor fundador da revista Filosofia della Scienza e autor da obra Libero Arbitrio, Determinismo Reincarnazione, publicou em Milão os resultados de um vasto inquérito mundial que fez sobre a reencarnação. O Dr. Dal Pozzo, professor da Universidade de Perugia, no livro Um Capítulo de Psicofisiologia, expõe a sua célebre teoria das radiações e, classificando-as em várias partes, explica fisiologicamente todos os fenômenos espíritas. O professor Masucci, outra sumidade italiana, escreveu: fui forçado a demolir todo o edifício de minhas ideias e observações filosóficas, às quais tinha consagrado toda a minha vida em face dos fatos espíritas. O professor de Amicis, da Universidade de Nápoles, através da imprensa, assim resumiu seu testemunho. Após diversas experiências com Eusápia Paladino, afirmo sem reticências a realidade dos fatos observados. O professor Moroni e Rossi de Giustiniani escreveram uma obra em prol do espiritismo com o título Alcune saggi di medianità hipnótica.
O professor Vincenzo Guattarioni, em Filosofia della Ciência, relata o maravilhoso fato espírita ocorrido com o Dr. Benjamin Sirkia, e que tivera ele, Guattarioni, a oportunidade de verificar. O professor Emílio Servadio publicou um interessante estudo sobre as pesquisas espíritas, La Ricerca Psíquica, trabalho que mereceu um prefácio de Charles Richet. Na parte bibliográfica que apõe o livro, há 401 citações entre obras, jornais e revistas. Luigi Luciani, professor de Fisiologia da Universidade de Roma, na qual, além de ocupar o cargo de seu reitor magnífico, era respeitado como um dos maiores fisiologistas italianos, precisamente quando nos lindes científicos mais dominava o materialismo absoluto em seu notável estudo denominado Fisiologia dell'uomo. Teve a coragem de afirmar: nell'analisi scientifica dei fenomeni psicofisici, la fisiologia del secolo XX procedera tranquillamente senza preoccupazioni e senza pregiudizi. Finalmente, o consumado experimentador Giovanni Schepis, professor da Universidade de Roma e secretário-geral da Sociedade Italiana de Metapsíquica, em seu recente e magnífico trabalho intitulado La Ricerca Científica in Metafísica, relembrando as principais figuras da ciência e da literatura italianas que se interessam pelas pesquisas psíquicas, peremptoriamente recusa as hipóteses de misoneísmo e neofobia, que no pretérito empeceu os estudos da fenomenologia espirística, ante a comprovação da resenha de seus modernos investigadores, salientando, todavia, os esforços aplicados para conseguirem tais resultados. Como podemos ver, não seria correto acusar todos os cientistas oficiais de misoneísmo e neofobia. A necessidade de estudar a fenomenologia paranormal ainda não tinha sido reconhecida e proclamada por muitas de nossas ilustrações científicas em uma investigação promovida em 1935 por um meritório entusiasta e estudioso, integrada a um referendo convocado por Casamali, Servadio e os abaixo assinados. Os resultados destas investigações demonstram que o momento era chegado. Entre outros, o senador professor Nicola Penda declarou-se a favor da criação de um Instituto Italiano de Metapsíquica. Professor Giuseppe Guicciardi, diretor do Instituto Psiquiátrico de Reggio Emília, o sanatório professor Frederico Milosevic, hoje presidente do Conselho Nacional de Academias, professor G. Galerani, diretor do Instituto de Fisiologia da Universidade de Bari, o claro e falecido biólogo professor Camilo Acqua de Ascoli Piceno, bem como o professor Giuseppe Sergi da Universidade de Roma, mestre em Antropologia e Psicologia. Ainda nos lembramos dos professores Pasquale Sfameni, Dante Paccioni e Giacomo Ferrando, da Universidade de Gênova, professor Guido Grande, da Universidade de Bolonha, professor Antônio Dormeia, diretor da conceituada Revisão de Estudos Psiquiátricos, professor Fábio Vitali, médico-chefe do Hospital de Veneza, os professores Filippo Heredia, de Roma, e Tito Alipe de Pesaro, professores G. Mirton, Giovanni Luna e Emanuele Sorgi, da Universidade de Palermo, professor Marco Levi Bianchini, professor Enzo Bonaventura, professor Antônio Anili de Nápoles.
De particular importância são as respostas favoráveis dadas a Pirovano, o criador da eletrogenética de Prote, então chefe da Sociedade Internacional de Radiobiologia de Veneza. As opiniões expressas por todos estes autênticos expoentes da nossa alta cultura sobre o problema da investigação científica em metapsíquicos, e embora diferissem nos detalhes, estavam de acordo em substância e podem ser resumidas nestes 3 pontos. Primeiro, os fenômenos existem. Segundo, e são estudados com os métodos de investigação científica e experimental adequados às características particulares da fenomenologia metapsíquica. Terceiro, este estudo é da competência das ciências biológicas. O senador professor Nicola Pendi expressou o pensamento comum por meio de axiomata média ao declarar textualmente: acredito que seja útil e digno da moderna ciência positiva e unitária, que não separa mais o espírito do corpo para estudar e experimentalmente os fenômenos chamados metapsicose, ou melhor, subconsciente, inconsciente e consciente. A radiobiologia deveria ser melhor chamada de radiobiopsicologia. É certo que os fenômenos visíveis e não visíveis devem enquadrar-se no campo da radiação humana, porque não podemos admitir, juntamente com as muitas radiações de diferentes comprimentos de onda, que conheçamos uma nova forma de radiação vital cujo comprimento de onda um dia será medido? Rapidamente, ainda podemos fazer constar na lista das opiniões dos sábios italianos as obras seguintes: a do professor Angelo Brosfério, pelo Espiritismo; a do professor Pietro Baldi, a Grande Síntese; a do engenheiro Giuseppe Costa, de La Della Vita, La Realità della Morte; a do professor Visani Scos, La Mediunità; a do professor Filippo Bottasi, Fenomeni Medianinici; a de S. de Sanctis, Ai Sogni; a de Francesco Zingaropoli, A Morte Aparente e Sobrevivência da Alma. Publicou também enorme série de relatos da revista Luce e Ombra. O professor Otti Pensig, da Universidade de Gênova, através da imprensa, divulgou a série de suas experiências. E Enaldo Vassallo, grande jornalista e escritor afamadíssimo pelas colunas de seu matutino, propagou imensamente o espiritismo, bem como o Dr. C.O. Zuretti, professor da Universidade de Palermo. Eis, pois, cara leitor, a resenha das opiniões dos sábios sobre espiritismo que pudemos relacionar neste capítulo. Ela é enorme, como se vê, e tornar-se-ia ainda maior se nela incluíssemos as opiniões dos sábios de outros países. Na Rússia, por exemplo, destaca-se um gigante das letras espiritualistas, com tal projeção que sua obra é conhecida no mundo inteiro. Trata-se do conselheiro Alexandre Aksakov, com o seu grandioso trabalho Animismo e Espiritismo, e o não menos importante, um caso de desmaterialização. Aksakov, no primeiro trabalho, responde às objeções de von Hartmann, refutando brilhantemente com provas científicas a explicação biológica dada pelo sábio alemão aos fenômenos espíritas. Esta resposta é ainda um repositório inesgotável de fatos e uma argumentação inexpugnável em prol da teoria espírita das comunicações e das manifestações dos mortos. Em 1874, fundou em Leipzig, na Alemanha, a revista Estudos Psíquicos, da qual foi diretor.
Em 1881, patrocinou em Moscou a fundação da revista Rebus, cuja impressão foi a primeira no gênero a aparecer na Rússia. Além de colaborador efetivo da revista Análise das Ciências Psíquicas, era também de inúmeras outras, onde publicava quinzenalmente uma série de relatos. Os doutores Wagner e Butlerov, professores da Universidade de São Petersburgo, fizeram parte da comissão de professores catedráticos russos que, presidida pelo professor Mendeleev, estudou em 1875 os fenômenos espíritas. Os relatos apareceram no periódico espírita Rebus e algumas das experiências estão consignadas na obra do conselheiro Aksakov. Outra figura que se destaca nos meios espiritualistas russos é C.A. Bodisco, camareiro do imperador e secretário da embaixada russa nos Estados Unidos, sendo representante de seu país na Exposição de Filadélfia em 1876. A obra de Bodisco, divulgada sob o título Traité des Lumières, contém suas investigações espíritas de 1878 a 1882. Este livro foi dedicado aos incrédulos e aos egotistas. Teve a original ideia de incluir nela um atestado médico declarando que o autor estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. O professor Alexander Wilkins, naturalista e biologista emérito, tornou-se célebre nos meios espiríticos pelas suas experiências psíquicas e descreve-nos Análise das Ciências Psíquicas, as observações que acumulou através da escrita automática. Enfim, poderíamos ainda citar o nome de Vatrovsky, pois que editou a conhecidíssima obra Experiências de Conhecimentos Supranormais. Em Portugal, apontaríamos então uma pleiade notável de estudiosos, abrindo-se somente a Revista de Estudos Psíquicos, que se edita em Lisboa, entre os quais destacamos as colaborações dos professores A. Lobo Vilela, A. Martins Velho, Isidoro Duarte Santos, o Coronel Fauré da Rosa, F. Noronha, Gonçalves Loza, doutores A. Pratas, Ramos Pereira, Pedro Cárdia e inúmeros outros. No Brasil, além de se tornarem quase impossíveis as transcrições de todas as opiniões dos sábios brasileiros, pois é longa a lista, ficaríamos em situação incômoda se não imprimíssemos as opiniões dos nossos confrades, homens que, sem terem o cognome de sábios, são estudiosos de categoria e colaboradores inteligentes da causa que defendem, manifestando seus ideais em congressos, conferências, publicações, em revistas e jornais e em livros que publicaram. Porém, ao leitor que desejar a referida lista, será muito fácil indicarmos o modo de obtê-la. Basta dirigir-se à Federação Espírita Brasileira ou a de qualquer estado e pedir o catálogo das obras por ela impressa diretamente e as que tem para indicar. Terá assim a oportunidade de apreciar o quanto lá se estuda, se trabalha, se divulga e se faz pela doutrina dos espíritos no Brasil. Nota 35. Os melhores tópicos deste capítulo devemos à erudita obra do Dr. Miguel Timpone, o caso Humberto de Campos no seu tríplice aspecto, jurídico, científico e literário. A parte documental científica referente aos fenômenos espíritas, o brilhante causídico contou com a colaboração do Dr. Carlos Embassarri, que, na opinião de A. Vantuil de Freitas,
presidente da Federação Espírita Brasileira, é considerado príncipe dos polemistas do espiritismo em terras de Santa Cruz.